mendiga falava, eu quero casar com ela. Hã? Irmã Elaine, se você conhecesse o Gabriel, sujo, perdido, mendigo, usando droga, você queria casar com ele? Pastora Maria, se conhecesse o Raimundinho, sujo, mendigo, e a senhora lá, toda mulher de Deus, ia casar com ele? Isso aqui mostra que o amor humano é condicional, irmão. Hã? Sim ou não? É condicional, irmão. O nosso amor é condicional. Aí o amor de Deus é incondicional. Sabe por quê? Porque nós estávamos perdidos, estávamos sujos, estávamos nas mãos de Satanás. Jesus falou, eu amo ele, então vou resgatar da mão do diabo. Você deixou ele dar glória? O amor de Deus é incondicional, porque nós estávamos no lamaçal do pecado, estávamos perdidos, sujos. Jesus nos comprou, nos transformou, nos libertou e está nos amando e vai nos arrebatar. Então, essa é a diferença. O amor de Deus é incondicional. Sabe por quê? Porque o amor humano, ele condiciona. Hoje em dia está muito comum. O quê? O homem que tem muito dinheiro, muita mulher fica atrás do cara. Por causa do amor? Não, por causa do dinheiro, irmão. Hã? Como tem o nome, né? Golpe da barriga. A mulher nem gosta do cara, mas vê que o cara tem muito dinheiro, tem relação sexológica com ele, como disse o pastor Raí Souza, e aí tem um filho. Pra quê? Pra que ela possa usurpar do dinheiro do homem. É amor? É não. Porque se o dinheiro acabar, o amor automaticamente acaba. Mas o amor de Deus é incondicional. Você pode ser rico, pode ser pobre, pode ter bens materiais, não pode ter. Ele continua te amando, porque o amor de Deus não depende da ocasião. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Porque eu vou te falar, se o amor de Deus dependesse de ocasião, todos nós estaríamos perdidos até hoje. Porque ninguém aqui é perfeito, nós somos pecadores. Se o amor de Cristo dependesse de ocasião, estávamos perdidos. Mas o amor dele por nós é incondicional. Glória a Deus! Vamos lá. Subtópico 3. Rebanho de Deus. Irmã Daiane. Quem tá gostando? Quem tá aprendendo? Quem tá aprendendo? Glória a Deus. Rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos 20, 28. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. 1 Pedro 5, 2 e 3. É o quê? É? Qual é o versículo? 1 Pedro... Não. Sim, não? Não, não é não. Eu ensinei. Primeira de... Pedro. Aí, Tá, vai, pode, repete. 1 de Pedro Isso. 5, 2 e 3. Isso. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser o modelo para o rebanho de Deus. Abra sua Bíblia em João 10. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. João capítulo 10. João 10. João 10. Achou? Todo mundo achou? João 10. Pode deixar que eu leio. Só acompanha com os olhos. João capítulo 10. Isso mostra o retrato da igreja como ovelha e Jesus como nosso pastor. Porque Pedro diz que ele é o nosso sumo pastor. Ou seja, o pastor superior. Vamos lá. Jesus, o bom pastor. João 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora.
E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Você pode dar glória a Deus por isso? Então Jesus aqui está falando a função do pastor e das ovelhas. Por quê? Porque naquela época era muito comum um homem cuidar das ovelhas, levar as ovelhas para o campo, levar as ovelhas para o deserto, para dar alimento, para dar pastagem. Então o pastor, ele chamava as ovelhas para fora. Ovelhinha, vem para cá. Aí as ovelhas vinham, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece, irmão, a ovelha conhece tanto a voz do seu pastor. Olha isso aqui. Quando, é o quê, pastor? Presta atenção. Quando um homem, eu sou pastor de ovelha, tinha as suas ovelhas, irmão Manel. E aí ele falava, não quero mais ser pastor de ovelha, eu vou vender minhas ovelhas. Ele não conseguiria vender as ovelhas grandes. Ele não conseguiria vender as ovelhas que já são maiores. Vamos colocar assim na nossa linguagem? As ovelhas adultas. Me pergunte por quê? Porque as ovelhas adultas não iam obedecer ele. As ovelhas adultas, elas têm dificuldade de acostumar com o estranho. As ovelhinhas, as mais novas, elas acostumam. Tem um pastor aqui, o pastor vende as ovelhas, vai para outro pastor as ovelhas. Então as ovelhas pequenas, elas vão se acostumando, vão se adaptando ao pastor. Isso, justamente, se eu estiver falando mentira aqui, pode falar, irmão, você está me falando mentira, isso não existe não. Aí, presta atenção, as ovelhas grandes, elas não conseguem mudar de pastor. As ovelhas grandes, elas têm dificuldade, sabe por quê? Porque já conhece o seu pastor. Uau. Aí, o que fazem com as ovelhas grandes? Matam, porque as ovelhas grandes não vão se adaptar para outro pastor. Só as ovelhas pequenininhas, que qualquer um pode enganar. Por isso que a gente não pode ser ovelha pequena. A gente tem que ser ovelha grande. Grande no sentido que eu digo, não de se exaltar, mas no sentido de amadurecimento. Por quê? Porque a ovelha grande, ela não ouve um pastor, um estranho, e falar, opa, esse aqui é o meu pastor, tá me chamando. Não. A ovelha grande, a ovelha adulta, ela ouve a voz do pastor estranho e não vai, porque aquele não é o seu pastor. Mas a ovelha pequena, quando ouve outro pastor, ela pode até seguir. Por quê? Porque não consegue diferenciar a voz do pastor verdadeiro e do pastor falso. Assim hoje acontece, as ovelhas que são pequenininhas, ouvem falsos pastores, falsos mestres e vão seguir. Mas as ovelhas adultas, as ovelhas maduras, quando ouvem falsos profetas, quando ouvem falsos pastores, não segue, mas corre, porque aquele não é o seu pastor. Pegou ou não pegou? Então, as ovelhas ouviam o seu pastor e saíam, porque a ovelha conhece. E as ovelhas pequenas? Elas seguiam as ovelhas maiores, porque as ovelhas pequenas não têm tanto discernimento, não tem tanta diferença, não consegue diferenciar. Então, o pastor, ele chamava as ovelhas. Pastor Daniel, Salmos 23. As ovelhas, elas seguiam a voz do seu pastor. O seu pastor, vem ovelhinha, saia do aprisco, venha para fora. As ovelhas iam lá e saía. E o que o pastor ia? O pastor ia levar para as águas tranquilas, porque a ovelha não consegue ficar em águas turbulentas. As ovelhas não conseguem ficar em águas tribulosas. As ovelhas, por exemplo, as ovelhas não conseguem ir para riacho. A ovelha não consegue ir para cachoeira. Por quê? Faz muito barulho. As ovelhas têm que ir para águas tranquilas.
Uau! E as ovelhas, elas não conseguem ficar sem o pasto, que é o pasto verdejante, o pasto verde, para que elas possam se alimentar. Então, muitas vezes, o pastor levava para longe da sua casa, onde tinha o curral, o aprisco. Por quê? Porque ali por perto não tinha o pasto. Então, ele tinha que levar para longe. Então, demorava. Por exemplo, ele saía muito cedo, de madrugada. Por quê? Porque quando ia amanhecendo, o sol ia ficar quente e as ovelhas iam ficar perturbadas por causa do sol. Então, tinha que levar cedo para que as ovelhas pudessem se pastar, se banquetear e pudessem ficar tranquilas. Aí o pastor voltaria só à noite, porque era distância, a distância era grande do lugar onde ele estava para o lugar onde ele deveria ir. Amém ou não amém? Então, o pastor, ele cuidava, e o pastor, ele tinha que enfrentar muitos desafios. Leões, ursos, ou até falsos pastores que queriam tragar as ovelhas. Então o pastor, ele tinha que estar atento e olhar as ovelhas de qual modo. Ele não poderia falar, essa ovelha é privilegiada, essa ovelha não é privilegiada. Não, o pastor tinha que cuidar das ovelhas igualmente, como um todo. E o pastor, se tivesse em perigo qualquer ovelha, o pastor tinha que dar a sua vida pela ovelha. Ele tinha que dar a sua vida pela ovelha. Aí tem pessoas que falam, mas se Jesus é tão bom, o pastor é tão bom, por que ele deixou as 99 e foi procurar uma? Deixou as 99 lá que podia se perder. Não. Por quê? Porque os pastores, eles eram amigos e eles deixavam, eu tenho que ir lá buscar minha ovelhinha. Eu posso deixar as minhas ovelhas com você pode cuidar? Aí ele deixava no aprisco. Aí ele ia lá e procurava. Tá vendo? Porque a gente tem que entender como funciona o contexto. Não. O pastor não ia ser louco de deixar 99. Qual é melhor? Melhor entre aspas. 1 ou 99? Qual é melhor? Você perde 1 ou 99? Qual é melhor? Fala, irmão. Qual é melhor? Você perder 99 reais ou R$1? Qual é melhor? Então, você acha que o pastor ia ser louco se não tivesse ninguém? Ele ia deixar 99, ele ia perder a 99 para buscar apenas uma? Ele deixou as 99 com outro pastor, que era de confiança, para ficar no aprisco. E aí ele foi lá e procurou. Então o pastor, ele tinha que cuidar das suas ovelhas. Outra coisa, a ovelha, ela tinha dificuldade também quando vinha mosquito. Aí quando vinha mosquito, entrava no seu ouvido, ela começava a se bater, porque os mosquitos incomodavam. Porque a ovelha é tão tranquila que não consegue fazer mal ao mosquito. Por isso que Jesus nos compara como ovelha, que nós temos que ser ovelha. A ovelha é tão tranquila que quando o mosquito entra no seu ouvido, ela começa a se bater, começa a bater a sua cabeça. Aí o pastor tem que ir lá e tirar do seu ouvido, limpar o seu ouvido. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias os homens seriam como se fossem comichões no ouvido. Por quê? Os comichões no ouvido, que a pessoa começa a se debater, começa a se perturbar e não consegue ouvir nada do que as pessoas estão falando. Então, as ovelhas, elas tinham essa dificuldade. E aí, quando as ovelhas fugiam, o que o pastor fazia? O pastor ia lá e buscava a ovelha. Mas quando ele buscava, ele quebrava a patinha da ovelha e carregava nos ombros. Porque, ovelhinha, você fugiu, você fez errado. Então, quebrava a patinha dela, carregava nos ombros. O pastor não só quebrava a ovelha, mas carregava nos ombros. E não só deixava da mesma maneira e carregava nos ombros, não. Ele quebrava e carregava. Tem pastores hoje em dia que quebram a ovelha e deixam a ovelha no meio do caminho. E tem pastores que quando a ovelha está errada, não quebram a patinha, mas carregam do jeito que está. O pastor tem que quebrar a patinha da ovelha e carregar nos ombros, para que ela nunca mais faça aquilo que ela fez. Menos palavras. Corrigir no momento que é para você corrigir. E carregar no momento que é. Porque a correção, quando a pessoa está errada, o pastor tem que corrigir. Irmão, vigia. Não é assim, assado. Tem que doutrinar. Mas também, vem cá, irmão. Vou te abraçar. Vamos orar. Bater abraçando. Justamente. Porque o pastor, ele tinha dois instrumentos. Quantos instrumentos? Posso apagar? Mas quem está gostando de estar na presença do Senhor mais uma vez? Quem está gostando de comer pão diz amém. Irmão Manel, estou falando alguma asneira, irmão Manel? Tá não? Miserável.
E ele tava falando, ele tava só confirmando, Tava onde, velho? Eu tô falando alguma mentira, alguma bobagem? É verdade? Muito bem. O pastor tinha duas ferramentas. Quantas ferramentas? A primeira. A primeira ferramenta que o pastor tinha era o cajado. Para que servia o cajado? Quando a ovelha quisesse fugir, o pastor pegava o cajado e puxava assim na cabecinha da ovelha. Vem pra cá. Sai daí, ovelha rebelde. Aí puxava a ovelha. Aí a ovelha voltava pro rebanho. A vara era para quê? Para corrigir a ovelha. A ovelha tá merecendo. Tá bom? Só uma lapadinha. A ovelha também é sensível. A ovelha é dodói também. A ovelha, dá uma lapadinha na ovelha. E a ovelha, opa, o pastor tá me corrigindo. Vou voltar pro rebanho. Então o pastor tinha esses dois instrumentos. Então o pastor, ele tem que saber usar isso aqui, ó. O cajado, quando é necessário, puxar a ovelha de volta. E a vara, quando a ovelha precisar de correção, tem que corrigir. Tem pastores que só tem cajado, que puxa a ovelha, mas não corrige. Aí a ovelha fica na igreja do jeito que tá, porque o pastor só puxou. E tem pastor que só tem vara. Aí desce a lapada nos irmãos. Aí não tem. Aí os irmãos saem da igreja porque o pastor não tem cajado, só tem vara. Aí bate nos irmãos. O pastor tem que ter o cajado para trazer a ovelha de novo para perto. E também tem que ter a vara para corrigir. Pastor Daniel, Salmos 23. Salmos 23. Acompanhe, irmão, acompanhe. Ah, irmão, por que Salmos 23? Você vai ver que tem um relacionamento entre Salmos 23 e João 10. João 10, Salmos 23. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Em pastagens verdejantes me faz descansar. Guia-me mansamente para junto das águas tranquilas. Restaura a minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu atravessasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Só um momento. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, o pastor, por mais que a ovelha tivesse perigo, isso aqui é para outra história também, esse vale da sombra da morte, para depois estudar. Depois é outra história. Mas o pastor, ele dava a sua vida pela ovelha. Então, se a ovelha tivesse perigo, o pastor dava a vida para a ovelha. E a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, me ajudam, me corrigem. O versículo 2 que eu esqueci. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Porque a ovelha precisa de água tranquila. Continua. Prepara a sua mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor Jeová para todo sempre. Então, essa é a função do pastor, é cuidar, é guiar. E aqui, o Senhor é o meu pastor. Leia, amor, na sua Bíblia, Salmos 23, o versículo 1. Porque tem pessoa que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, tudo aquilo que eu quero, nada vai me faltar. Negativo. Não é assim. Não é assim. De novo, lê de novo. O Senhor é o meu pastor, ele me dá tudo o que precisa. Ou seja, Deus dá não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Vou falar de novo. Deus não dá aquilo pra gente, aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Porque muitas vezes aquilo que você quer não é aquilo que você precisa. Mas aquilo que você precisa muitas vezes não é aquilo que você quer. Mas Deus te dá aquilo que você precisa, porque Ele sabe o que é melhor pra você. Eu falei pra ele, amor, Deus nunca vai nos dar aquilo que a gente quer. Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa. Porque às vezes aquilo que a gente quer não é aquilo que Deus quer. Nós temos que querer aquilo que Deus quer. Você tem que querer aquilo que Deus quer. E você não tem que querer aquilo que Deus não quer. Pegou ou não pegou? Tem pessoas que querem aquilo que Deus não quer. E aquilo que Deus quer, as pessoas não querem. Então, a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus é melhor do que a nossa.
Deus vai te dar aquilo que você precisa, irmão. Não aquilo que você quer. Hã? Porque se for, irmão, o que você quer? Eu quero uma mansão para mim, várias piscinas, vários campos de futebol, vários quartos. É isso que eu quero. Mas é o que eu preciso? Não. Tá entendendo? Se for perguntar o sonho de cada um, aquilo que você quer, será que é aquilo que realmente que você precisa? Nem sempre. Porque às vezes nós não merecemos, mas a graça de Deus é maior na nossa vida. Fisicamente. A gente tem uma vida que cada um tem uma vida que Isso, justamente. Então, às vezes, Deus dá... Não, às vezes não. Deus dá aquilo que a gente precisa, não é aquilo que a gente quer, irmão. Não é aquilo que a gente quer. É aquilo que a gente precisa. Muitas vezes, Deus, eu queria um carrão violento. Deus, não, vou te dar um carro normal para você andar. O pão de cada dia. Ah, Deus, eu queria uma casa maravilhosa, igual a de José Holanda. Não, vou te dar uma casa tranquila, normal. Hã? Ué. Deus dá a cada um aquilo que ele quer e aquilo que a pessoa precisa, não aquilo que você quer, irmão. Amém ou não amém? Porque Deus conhece e sonda o coração de cada um. Vamos lá. Diga. Só destacando também que você falou. Destaca. Você falou que o pastor ele tem a vara e o cajado também. Uhum. Mas no Salmo 23 também fala que Deus também é o nosso pastor, né? Então Sim. ele também corrige. Justamente, aquele ele que ele também ama. Rapaz. Fala aí nada. Deus ele também tem um cajado e também tem a vara, né? Sim. E na hora de Deus nos puxar, ele nos puxa, mas também de corrigir. É como a Bíblia fala, né? Que quando somos repreendidos pelo Senhor. Então Deus ele também Para não ser condenado com o mundo. nos repreende e também Deus nos corrige. Justamente. Porque o cajado serve para que as ovelhas não venham sair. O cajado e a vara para corrigir a ovelha, para a ovelha ficar com o pastor. O pastor não é só o pastor do cara que está sentado, mas Deus, Jesus é o sumo pastor. Um pastor, como Pedro É o disse. pastor bom. Opa. Justamente. Ele cuida. E o pastor, ele cuida da ovelha. E retratando o que eu disse que eu esqueci. O pastor, ele vai atrás da ovelha. A ovelha pode abandonar o seu pastor, mas o pastor não pode abandonar a sua ovelha. Eu vou repetir. A ovelha pode abandonar o seu pastor, mas o seu pastor não pode abandonar a sua ovelha. Porque o pastor vai atrás da ovelha. O pastor cuida da ovelha. A ovelha, eu quero sair do rebanho do pastor. Aí o pastor vai lá, ovelhinha, vem pra cá. Cuida. Aí se a ovelha não quiser obedecer, aí sai de novo do rebanho, aí ela é tragada por leões, por ursos. Então a ovelha, ela tem que ouvir a voz do pastor. Porque o pastor sabe o perigo para cada ovelha. Amém? Vamos lá. Tópico 2. Imagens que descrevem função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Presbítero Israel. Essa é grande, você pode ler tudo. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma, Deus possuía um povo debaixo do novo pacto, ou do nova aliança, né? Parte A, geração eleita. A palavra grega genos, traduzido aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que, em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, de cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Parte B, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico, da antiga aliança. Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi.
Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Parte C, nação santa e um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Maravilha. Vamos lá, como eu tinha dito isso, só vou dar uma brifada aqui, ó. Geração eleita, escolhida, porque fomos escolhidos por Deus. Sacerdócio real, chamada, a igreja foi chamada, porque, como eu disse, sacerdócio, o sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi, e também tinha que ser dos filhos dos coatitas. Então, a igreja foi chamada para o sacerdócio real. Nação santa, separada, porque a pessoa que é santa é separada. Separada do quê? Do pecado, separada do mundo. E povo adquirido, selecionada. A igreja foi selecionada. Amém? Então anote isso aí. Geração eleita, escolhida, chamada, separada e selecionada. Isso aqui dá uma pregação também, irmão. Que é só pregar. Então, já que a gente está falando de levitas, Sim. só pra aqui na igreja, graças a Deus, quase ninguém fala. Tipo assim, graças a Deus. Mas, tipo assim, chamar, tipo assim, a pessoa de levita. Que fala levita, né? A questão levita. Tipo assim, né, se a gente, da mesma forma, os levitas eram da família de Arão, né? Então, tipo assim, eu acho que, tipo, pra mim, na minha percepção, acho que não é levita, tipo assim, mas é cantor, ministro, porque, tipo assim, levita era aquela pessoa que fazia parte da família de Arão. E outra coisa, a pessoa pensa, e outra coisa, por exemplo, a pessoa, levita é quem toca, não é, porque Davi não era levita. Os levitas eram... Davi não era da tribo de Levi, era de Judá e tocava. Prestavam serviço. Davi tocava harpa. Davi, Asaf. Justamente. E tem que as pessoas realmente tenham uma ideia errada. É porque é o seguinte, a verdade... E que é na moda, viu? Eu vejo cada cartaz. A verdade é porque é o seguinte... A verdade é uma só, garotinho. As pessoas esquecem, irmãos, que nós saímos debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. E então, o sacerdócio levita foi uma válvula de escape que Deus achou pelo fato do povo ter falhado e agora eles tinham que exercer em Levi, em Arão, o sacerdócio. Porque não era para ser Levi. Não era para ser Levi. Não era para ser a nação toda a ser sacerdotal. Por isso que o Pedro chama a igreja de nação. Porque era para ser Israel e não uma tribo. O que uma tribo, irmão Manuel, a tribo de Levi fazia era para Israel todo fazer. Por isso que ficou pesado para os levitas, pesado, porque eles falharam quando eles foram subir no monte. Deus falou, sobem todos, preparem no terceiro dia. Sobem no terceiro dia para que eu venha imprimir no coração de vocês a palavra. Só que quando Deus desceu, eles não subiram. Aí Deus teve que mandar fazer uma caixa, a caixa que era a Arca da Aliança, para colocar as tábuas da lei lá dentro. Porque a lei Deus não queria colocar nas pedras, Deus queria colocar no coração das pessoas. Aí o que acontece? Como eles falharam, Deus teve que acionar aquele sacerdócio levítico, que foi uma válvula de escape. Para tomar conta da adoração. Qual era para ser o sacerdócio do povo de Israel? Sacerdócio de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a ordem de Melquisedeque? Que não é estabelecido, não é obrigatoriamente ser só aquele povo. Tribo específica. Tribo específico, porque quem é debaixo da ordem de Melquisedeque
não precisa nascer da casa de Levi, não precisa ser coatita, não precisa ser anramita e não precisa ser filho de Arão. Porque para ser sacerdote tinha que ser levita, coatita, anramita e da filho de Arão. Para ser sacerdote. Aí tem que ser requisito. Para agora nós sermos sacerdotes, só precisamos crer em Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus, ele não era filho de Arão, ele não era filho de Coate, Nem não era de Levi. Jesus não era levita, Jesus era de Judá. Ou seja, resumindo, o que Jesus estava dizendo? O que Pedro está dizendo? Gente, vocês não precisam nascer em tribo nenhuma para ser sacerdote. Nós somos agora. Somos separados. Somos da tribo de Melquisedeque. Nós somos da linhagem melquisedética. Nós somos do sacerdote Melquisedeque. Não precisa nascer em casa de ninguém. Não precisa nascer na casa de ninguém. Nós precisamos só crer em Jesus. Olha aqui. O caminho está aberto, Aqui, irmão. ó. É tanto que, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui que é melhor. Olha aqui. Geração eleita. Daqui vem pro sacerdote. Isso. Depois que foi eleita, virou sacerdote. Aí o sacerdote tinha que ser o quê? Nação santa. Sacerdote tinha que ser santo para entrar. Aí quando foi santo, era um povo adquirido, porque era de Deus. Apenas exclusivamente de Deus. Os irmãos vão se lembrar, sabe de quê? Daquela vez, da aula que nós fizemos aqui, a respeito quando Moisés quebra a tábua. Vocês lembram? Sim, sim. Moisés falou assim, passe no arraial, quem estende ao Senhor, venha aqui comigo e passem, e os que vierem, coloquem a espada na bainha E vão matar aqueles que adoravam. Vão pro arraial e matem os seus irmãos. Vocês lembram disso? Sim, sim. Aí o que aconteceu? Os levitas. Quem veio? Levitas. Só os levitas, porque no dia que Deus ia escolher a nação, o povo não estava preparado. Não tava. Só quem estava preparado? Os levitas. Só os levitas. Então, não era para ser eles. E aí é um retrato de quem? Da igreja. Porque não era para ser a igreja, era para ser o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou, falhou. Aí Jesus veio através dos levitas, que é a igreja, e separou para um sacerdócio real. Então, nós somos eleitos para que nós fôssemos sacerdotes e a nação santa e o povo Por isso, adquirido. professor Gabriel, que as pessoas não entendem quem eles são. O que nós somos? A igreja. A igreja. Aí o camarada, cabeça de bagre, miserável, animal, ele quer voltar. Ele quer voltar. Os costumes antigos. Usar kippah, quer fazer da tradição judaica. E, irmão, o camarada está retrocedendo. Está retrocedendo. Nós somos igreja. Outra coisa. O que Deus desprezou, escolheu e nós. Justamente, outra O coisa. que Deus desprezou, o que Israel falhou, nós conseguimos. E outra coisa. Se o povo daquela época tivesse hoje, eles iam preferir essa época do que a época deles. Nós temos o Espírito Santo. Irmão. Já pensou um dia do ano, parar tudo para você sacrificar por todas as pessoas da nação? E apenas o povo escolhido? Imagina o dia todo sacrificando. Eles iam querer ficar vivendo a nossa época, porque a nossa época é muito melhor que a época deles, irmão. Então, as pessoas, o ser humano gosta de dificultar. Jesus facilitou. Como assim facilitou o acesso com o Pai? Não precisa mais de sangue de bode, não precisa mais de sangue de cordeiro, não precisa ir lá sacrificar. Não precisa, irmão. Você tem o livre acesso com o Pai, seu sacerdote real. Porque o sacerdote, ele tinha o livre acesso na casa de Deus, no templo, na tenda, antes de ser o templo. E quando tinha um templo, no templo. O sacerdote tinha autonomia. Hoje nós temos autonomia para entrar no Santo dos Santos. Glória a Deus. Nós temos autonomia para falar com Deus. Eu não preciso mais de padre. Não precisa. Não precisa mais. Nunca precisou de padre. Nunca precisa. Não preciso de padre. E até tem crente também que faz pastor padre. Faz. Fala, pastor, ora por mim. Faz o seguinte, lá tem que pedir oração. Mas você tem o livre Mas não acesso. conta para Deus. Você pode chegar a Deus diretamente. E é o camarada que quer falar, pastor, faz isso pra mim, quer fazer isso pra mim, quer fazer o pastor de padre. Padre, é verdade. O padre que fica orando pelos outros, aí a pessoa vai lá, vem uma vez, perdoa a pecado dos outros, perdoa o pecado dos outros, vem uma vez pra igreja, faz o que faz, aí conta tudo o padre, e o padre vai, não, reza tanto Santa Maria, faz isso aqui, e você vai dar perdoando. Tem a liberdade, tem liberdade. Mentira! Tem a liberdade para confessar Jesus. Então, irmãos, nada é por acaso. Nada que Pedro falou, que as pessoas que escreveram a palavra de Deus falaram, é por acaso, irmão. Tudo tem um propósito. Então, se a gente for aprofundar mais ainda, tem mais coisas. Então, nada é em vão.
Nós somos escolhidos, somos separados. Glória a Deus. Somos chamados, selecionados, vocacionados para a casa do Senhor. Amém? Vamos lá. Então, só para não deixar solta, a ponta solta, o Israel falou para você, Israel, que nós não somos levitas, o que nós somos? Igreja. Igreja, mas a pessoa que canta, cantora. Cantor, ministro. Ministro. Porque é o seguinte, a pessoa quer retardar, quer trazer para trás, sendo que nós estamos avançados já, nós estamos mais na frente. Nós não somos levitas, ninguém nasce na tribo de Levi aqui não. Nós somos o músico, o ministro, entendeu? Da mensagem de Deus. Paulo falou que as pessoas devem considerar a gente como ministros e dispenseiros. Porque senão, se ficar voltando. O irmão fala, só peguei um gancho, só pra, tipo assim, aí, tipo assim, coisa a gente já sabe, mas alguns irmãos não sabem. Graças a Deus que aqui não, graças a Deus que aqui não acontece. Porque a Bíblia fala pra gente crescer na graça. No conhecimento, justamente. Né? Porque aqui não acontece, graças a Deus. Mas, aí os outros falando, justamente, vai ao som do papagaio. eu vejo na internet, nas redes sociais, um monte de cartaz lá, levita fulano de tal, levita fulano de tal. Não é isso, gente. Não, é porque eles falam assim, eles atribuem levita a pra quem canta, pra quem toca. Só que levita, não é só o levita que tocava e que cantava não, irmão. Era sacerdote e outra. Davi não era levita e cantava, tocava, ele compôs salmos. Se fosse assim, só levita que poderia compor salmos. Se alguém E não. chegar, irmão, falar pra você é levita. Aí Não. você fala assim, não, eu tô em outra dimensão. Só falar isso. Porque levita tá abaixo da gente, porque nós somos da ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque está acima da ordem de Levítico. Por isso que a gente não é chamado de... Porque vem antes, na época de Abraão lá, já mostra. Também está na lei. Está na lei. Nós somos igreja, nós estamos acima. Ou seja, quando a pessoa chega e fala, você é levita. Não, levita não. Eu estou acima de E as levita, pessoas, eu sou ministro. muitas pessoas de fora, cadê os levitas para tocar aqui? Não é, irmão. Não é, eu também. Com a Maria Nunes. Então... E se o pai do camarada, o nome for Levi? Aí se ele for Levi, aí o irmão ministro Levi. Os filhos de Levi vão tocar aqui agora. Aí sim. Então, pai, isso que eu tô falando. Se o pai dos camaradas for, por exemplo, se o nosso pai lá fosse Levi o nome, aí... Eles seriam filhos Os filhos de Levi. da ordem de Melquisedeque. É porque acontece que os levitas, eles eram mais, não cantavam, não tocavam, eles mais... Trabalhavam na casa do Senhor. Tipo, queimava incenso, essas coisas, entendeu? Trazia, queimava sacrificava os animais. Tinha alguns levitas que tocavam. Mas Não era todos. A maioria do que cantava no templo era filho de Judá. Judá. Eram os filhos de Judá representando que seria a igreja e também que era Jesus também. Cristo, que era uma nação, que era reino de sacerdote. Além de ser rei, era também sacerdote. É tanto que a maioria dos salmos quem compôs foi Davi. Quando fala salmos, a palavra salmos, quando você fala salmos, você já lembra de Davi, automaticamente. Salomão, aí as pessoas de Moisés compôs salmos. Só que quando você fala salmos, você lembra de Davi. Davi não era de Judá, de Levi, era de Judá. Vamos lá, pra gente correr. O corpo de Cristo. Irmã Maria do Carmo. Pensa pra ela aí, irmã, por favor. As crianças estão tudo docíferas hoje. Está tudo doce. Corpo de Cristo. 2, subtópico 2, corpo de Cristo. Conseguiu achar, irmã? Mostra pra ela aí. Aqui, achei. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mais do que uma organização. A igreja é um organismo vivo e analógico. Analogia da igreja como um corpo é muito insignificativo, primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios 12:12.
Todos os membros cooperam para o bem, para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios 12, 21, 22, 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo assumido das funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Depois que eu chegar em casa, por causa do tempo, você lê 1 Coríntios 12, 12 e Romanos 12, 4 ao versículo 5. 4 e 5. 1 Coríntios 12, 12, Romanos 12, 4 e 5. Por quê, irmão? Tem pessoas que falam, eu sou a igreja, você não é a igreja, você é morada. Paulo disse, não sabeis vós que sois templos de morada e que o Espírito Santo habita em vós? Você não é igreja. Igreja é o corpo, somos nós. Você não é igreja. Por quê? Nós somos o corpo. E o membro, o pastor já falou semana passada, o membro fora do corpo, ele não faz parte do corpo. Ele se acabou. A pessoa perde um braço, a pessoa perde a perna não faz mais parte do corpo. Já era, perdeu. Então, se a pessoa sai da igreja, vou congregar em casa, porque eu sou a igreja. Não é. Não é. Você não faz parte do corpo. Você tá, como que se fala o nome? Você tá fora do corpo. Mas isso. Você tá fora do corpo, então você não faz parte do corpo. Mas quando você vem para a igreja, participa do culto, tá aqui junto com os irmãos, aí sim, você comunhão com a igreja. Nós somos a igreja. Sozinho ninguém é a igreja. Nós juntos somos a igreja. Ele já estabeleceu assim, porque ele já sabia como é o homem. O homem ia querer sozinho. O cara ia ficar isolado para sempre, velho. O cara não ia querer comunhão. É igual o autor de Hebreus falou, que tem muito costume de muitos que estavam deixando de ir para a congregação. Justamente. Deixando de ser igreja. Tava deixando. Porque o camarada já pensa que ele, só porque ele prega, pula roda, entrega pizza, canta, aí pensa que ele é uma coisa. Verdade. Não é assim não, irmão. Verdade. Entrega pizza, quem quer entrega pizza? Aí corta direção hidráulica. O avião assa quebrado. Helena Moreno, isso aí. Direção hidráulica. Começa a remar assim. Não, tem uns agora que estão até voando assim. Então é difícil. Então, não é sozinho não. Nós somos igreja. Somos o corpo. Todos nós juntos. Ei. Se a pessoa sozinha, se a pessoa sozinha é a igreja, então por que na pandemia muita gente desviou? Muita igreja fechou. Por que muita gente desviou? Porque tem muitas pessoas, amigos meus, que eles, a pandemia era servo de Deus, aí depois desviou. Desviou. Então, aumentou os desigrejados, viu? As pessoas não querem mais para a igreja. Você tira, irmão, rapidinho. Você tira essa igreja onde Israel trabalha, é uma igreja, a IBEB. A igreja fechou porque os membros não queriam dizimar. Porque eles pensavam que só podia dizimar quando ir para a igreja. Eu tinha nego que parou de dizimar pelo fato de deixar de ir para a igreja. Eles falaram, não vamos. Aí a ceia estava online, ou dava drive-thru. Como que ser online, gente? Misericórdia. Não é a mesma coisa, irmão. Não é a mesma coisa. Então, você não é igreja. Você faz parte da igreja, mas você não é igreja. Você não é igreja. Você faz parte da igreja. Entenda isso. Você não é o corpo. Você faz parte do corpo. Amém? Vamos lá. Terceiro. Imagens que descrevem a habitação. Vamos só ler. Subtópico 1, Santuário de Deus, irmã Elaine. Embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica. Não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, mas na forma corporativa, a igreja é retratada como
sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Outro também? Irmã Aline, casa de Deus. Já está no finalzinho. Obrigada. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade, esta está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. O privilégio de ser igreja. Pastor Daniel. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. Oh, meu Deus! Glória a Deus. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Glória a Deus. Oh, meu Deus! Glória a Deus. Conclusão, nessa lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Quem pode dar um glória